Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindos a esse webinar, a esse bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Meu nome é Kleber Piedade, eu sou sócio fundador da Seja Trainee. Seja Trainee está apoiando a Laureate nesse processo de divulgação do programa de trainee, também para ter mais engajamento e para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a empresa, né? A gente acredita muito em ajudar vocês jovens a tomarem decisões assertivas de carreira e escolherem empresas com as quais vocês se identificam. Então, para a gente é um prazer poder fazer a mediação desse webinar e trazer um pouquinho mais sobre essa instituição gigantesca e de tanto impacto que é a Laureate. Estamos aqui hoje com a Nina Cotrim, que vai poder contar um pouco da trajetória dela, dos desafios. E a gente está vendo bastante gente conectada aí já, tem gente aí a Mariane de comunicação, publicidade e propaganda, o Thiago que faz marketing do UNP, o Rodrigo de relações internacionais do IBMEC, a Vanessa de administração do CIESA, pessoal do Amazonas também, a Jade, faz a Federal do Amazonas, pessoal do Rio Grande do Sul, então a gente vê gente do Brasil inteiro aí se conectando e participando para saber um pouco mais sobre a Laureate. Vocês podem participar pelo chat, tá? Tudo que estiver ao nosso alcance aqui a gente vai responder no chat e as perguntas vão ser encaminhadas também para a Nina e para as demais participantes da Laureate. Então, não sou eu que vou falar aqui, eu só vim para mediar e dar boa noite para a Nina. Nina, boa noite e bem-vinda. Boa noite, Cleber. Obrigada, agradeço o espaço. Bom, pessoal, eu queria só começar reforçando um pouquinho do que o Kleber falou sobre as dúvidas. A gente não consegue humanamente dar conta de todas que surgirão, mas com certeza no final eu divulgo um contato que vocês podem mandar as dúvidas restantes e a gente aproxima essa relação, tá bom? Então hoje eu tenho uma missão aqui, eu diria um comprometimento com vocês, eu vou falar um pouquinho de qual é. Primeiro é com a transparência, eu quero que vocês saiam daqui com a maior clareza possível do que é a Laureate, do que a gente faz, do porquê que a gente acorda toda manhã para ir trabalhar na Laureate, tá? Então esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Eu tenho o compromisso de tirar essas dúvidas e o mais desafiante de todos, eu tenho o compromisso de contagiar vocês com o nosso negócio de educação, que é absolutamente apaixonante. E tomara que vocês saiam infectados com esse bichinho de querer fazer parte de mudar o mundo. É o que a gente faz aqui todo dia. Tá bom? E quero que seja mais um bate-papo do que eu só falando o tempo todo. Então, se surgir alguma dúvida ou algo, o Kleber está aqui para ajudar a gente a mediar. E eu posso interromper a fala para a gente conversar um pouco ou aprofundar algum tema que seja mais interessante para vocês, tá? Fiquem à vontade para se colocarem. Ok, seguindo o tópico, eu queria falar um pouquinho do que é a Laureate, né? Vamos começar por esse tópico em si. E o primeiro é trazer um número que é o mais relevante, e de novo falando, que é o que a gente acorda todas as manhãs para isso. Nós somos 1 milhão de alunos hoje. Né? Então, toda a rede global, ela soma esse 1 milhão de vidas que a gente consegue tocar todos os dias e transformar, para que esse 1 milhão consiga transformar o número, o mundo, e a ideia é crescer esse número cada vez mais, tomara que vocês façam parte desse crescimento, né? Daqui a um tempo também. Falando em rede global, aqui um pouquinho da nossa a gente está nos continentes, dominando aí, se fosse tabuleiro de War, a gente estava quase zerando o jogo, falta só um pouquinho ali na Oceania, e a gente domina todo o tabuleiro. Mas o legal é falar que a empresa Laureate em si é muito jovem. Ali embaixo tem uma pesca, né? 17 anos de vida apenas. A gente vem crescendo muito mais de forma de aquisições, né? Então a gente vem comprando outras universidades nos países que a gente se aloca. Então, por isso que vocês podem ver instituições, no caso da Unifax em Salvador, 40 anos de instituições fazendo parte de uma rede de 17 anos, um adolescente. Então, a gente tem um contraste de culturas internas muito, muito bacana. Fora a localidade, né? Educação é um negócio que é muito influenciado pela cultura. E quando você pensa numa instituição que a gente tem na Arábia Saudita, como será a educação na Arábia Saudita e como será a educação no Chile, por exemplo? Então, a gente tem também essa troca cultural de processos, de pessoas, que é super rica também, que acontece, é bem palpável, bem visível para a gente. Terminando os números, já falei do nosso marco de 1 milhão, mais de 1 milhão de alunos, mais de 70 instituições, 25 países e 60 mil colaboradores que fazem parte.
E isso eu incluo tanto professores, tá? O corpo acadêmico, como o corpo administrativo também. Falando do Brasil, agora esse é o nosso quadro do Brasil. E é importante dizer que a Laureate no Brasil tem um grande destaque na rede. E isso é bem raro de encontrar em multinacionais ou empresas globais. Normalmente no Brasil a fatia pode ser mais relevante ou menos, mas aqui no Brasil a gente tem um holofote da Laureate em cima da gente. Por quê? Dos 1 milhão de estudantes que nós temos na rede, 260 mil estão só no Brasil. É o país que mais tem representatividade dentro da rede hoje. Então coloca a gente no palco, né, das nossas ações se refletirem no resultado da empresa global, para o bem e para o mal. Então, a gente tem que fazer certíssimo aqui para que a gente consiga trazer o impacto mais positivo possível para a rede. Passando um pouquinho pelas instituições, a gente está em Manaus, com a Uninorte, a gente tem pessoas aqui no webinário que são de lá. Natal, no Rio Grande do Norte, com a UNP. Em João Pessoa, temos a FPB. Em Recife, temos a FG e a CEDEP. Em Salvador e Feira de Santana está a Unifax, no Rio de Janeiro, o IBMR. Aqui do lado, no Porto Alegre e Canoas, nós temos a FADERGS, a Uniriter e a FAPA. E em São Paulo, nós temos a Business School, a IMB Morumbi, a FMU e o EAD Laureate, que, como o nome sugere, né, ele está presente com polos em todo o país, porque é um EAD, mas a base fica aqui em São Paulo, que é onde eu falo hoje. Ok? Esse é um pouquinho aqui do nosso diferencial, né? Por que a Laureate é diferente? Porque ela é a líder global e é a líder não só em número, mas em qualidade também. E não é minha intenção hoje entrar um pouco nesses diferenciais acadêmicos com os outros players do mercado, mas é um pouquinho para que vocês entendam qual é o nosso balizador de diferencial competitivo. Então, quem estiver mais perto da área acadêmica, caso seja nosso trainee, vai entender um pouco de cada critério desse, quais são as ações por trás de cada tópico. Mas aqui é para vocês terem só um vislumbre do que é ser Laureate nesse sentido. Mas esse selo da direita, eu gostaria de entrar em maiores detalhes, que hoje nós fazemos parte do AB Corporation. O que é isso? A AB Corporation é uma corporação, obviamente, que certifica instituições globais que têm um impacto positivo para a sociedade. Então, a gente entra nesse ranking, né, de uma certificação longa de quase um ano, e que ela tem um poder internacional muito bacana, mas é importante falar que além dos indicadores que nós temos de receita, de resultado e etc., nós somos certificados que a gente traz um bem para a sociedade, tá? E também, a Laureate é líder, mas isso também que ela foi líder, ela foi a primeira instituição de ensino global a entrar nesse ranking, foi algo de muito orgulho, e o Brasil ficou super bem colocado. Pra vocês terem ideia, aqui no Brasil a gente só tem uma outra empresa que faz parte desse selo, que é a Natura, né, que tem toda uma política de preocupação com o impacto. Então, a Laureate também entrou aqui no Brasil com esse selo também. Ok? Estou seguindo. Se ninguém me parar, pessoal, eu vou falando, tá? Estou seguindo. E esse é o nosso sonho, é a nossa missão, né? Eu desafio a dizer que é uma das missões mais bonitas que eu já vi. E eu, sendo de RH, depois eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, já vi muita missão escrita por aí, viu? Mas essa é de arrepiar. Então, a gente acorda todo dia com esse objetivo aqui, ó, sermos universalmente admirados como agente de transformação ao fornecer educação superior de qualidade que transforma vidas. Então, nosso negócio não é diploma, nosso negócio é mudança de vida, é sonho, é transformação social na base e onde ela é necessária. Então, se há algo de positivo no cenário político que a gente tem hoje no nosso país, é que nunca vem se falado tanto de educação como agora. E isso me deixa muito orgulhosa, porque a gente já vem levantando essa bandeira da educação enquanto Laureate há muito tempo, e agora as pessoas, muitas, me procuram de, nossa, realmente, a gente só consegue mudar o mundo através da educação. Eu, com certeza. E aí eu já queria falar um pouquinho da minha experiência, né? No meu primeiro dia de trainee, nós tivemos uma integração e foi onde a gente conheceu o nosso CEO, Brasil, e ele falou uma coisa que me marcou muito, eu levo até hoje, né? Ele falou, parabéns, vocês são muito sortudos. E a gente, ok, pelo processo seletivo, a gente achando que é senso comum. Aí vocês acharam no começo da carreira um ramo que é apaixonante e que eu demorei 50 anos para encontrar. E eu, nossa, ele falando um pouquinho da trajetória dele, que ele passou, enfim, por outros ramos. E que hoje ele encontrou um lugar em que ele quer, é o que ele quer fazer pro resto da vida, né? Aquela coisa de sentir que você faz o bem, que você contribui, e mesmo assim no final do mês você tem o seu salário, você cresce na vida, né? Então é o melhor dos mundos.
E nesse mesmo bate-papo, ele falou outra coisa assim que resumiu o que eu acredito de educação. E ele falou que eu não conheço um problema da humanidade hoje que o conhecimento não tenha solução. Então, para tudo que a gente passa, ambientalmente falando, socialmente, politicamente, em todos os âmbitos, a educação é a resposta para essa resolução. O conhecimento é a resposta para o caminho. Então, a gente trabalha com a solução da nossa espécie, do nosso planeta. Então, isso é muito cativante, é muito apaixonante. Eu quero aqui tentar ser o mais transparente com vocês e dizer o quanto isso realmente deixa a gente feliz, deixa a gente animado com o que a gente faz. Sabe, a gente chega ao final do dia, a gente está cansado, está exausto, trabalhamos pra caramba, mas a gente contribuiu. E isso é uma sensação muito única, muito especial de verdade. Nossa, que eu tava ouvindo aqui é muito inspirador realmente ouvir você falar, Nina. Eu acho que é um país como o nosso que precisa tanto de educação. Eu realmente concordo com você que educação é a maioria, a grande maioria dos problemas que a gente tem aí no mundo e poder trabalhar diretamente com isso, influenciando a vida de mais de 1 milhão de pessoas, né? Eu acho que é algo muito que tem um propósito muito forte. Eu acho que essa é uma geração muito ligada para o propósito, né? O pessoal que está entrando no mercado de trabalho quer sentir que está contribuindo com algo maior, está deixando o seu legado. Eu acho que a oportunidade na Laureate realmente está muito conectada com isso que essa geração está buscando. Pode Sim. continuar. Ah, não, tranquilo, só complementando, assim, vocês têm a vivência, quando trabalham na Laureate, de cruzar no corredor com um professor que é doutor de uma área. E numa viagem de elevador, você troca algumas palavras e você aprende algo novo, sabe? É um contato, assim, muito bacana, de estar próximo com pessoas que têm uma educação, que têm um conhecimento, que têm uma troca muito interessante. Então, quando a gente pensa em negócio, e eu sou muito ligada a isso, né? Eu sou filha dessa nova geração também, e antes de entrar em educação, participei de processos para material de construção, para empresa de outro business, e eu não quero aqui desmerecer, mas é porque eu sou muito apaixonada mesmo pelo negócio. Eu não quero desmerecer, mas quando você compara isso com, cara, eu vou trabalhar com educação e quando a gente pensa, olha para dentro e como a educação contribuiu para a gente, né? Quando eu penso, quem seria a Nina sem o curso que eu fiz, sem a educação prévia à graduação que eu tive, eu seria uma pessoa completamente diferente, né? Não tem como negar. E quem está aqui, ou formou há pouco tempo, ou está formando, etc., ele consegue fazer essa reflexão também, de como isso impactou positivo. Agora, imagina você fazer isso não só por você, mas por tanta gente, né? Atuar com isso. É muito interessante. E não só do ponto de vista de conteúdo, de educação, mas os amigos que você fez, as pessoas que você impactou com isso na faculdade, sabe? Tudo que permeia a educação é muito bonito, é muito digno e válido, né, de se trabalhar. Só queria deixar essa reflexão aqui também. Legal. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente chega nesse ponto de influenciar pessoas? A gente trabalha com 3 valores principais, que a gente chama de princípios operacionais, é como a gente opera no dia a dia, que é através da colaboração. E aqui eu explico um pouquinho da estrutura, né? Cada instituição que eu mostrei para vocês, ela é uma instituição completa em si, então ela tem um presidente, ela tem uma diretoria, um nível de gerência, coordenação, toda a estrutura para cada instituição. Nós temos o escritório, que a gente chama de Holdco, que fica aqui em São Paulo, é onde eu estou trabalhando hoje, tá? E que a gente faz a ponte entre as instituições do Brasil e as instituições da América Latina e do mundo. Então, nós temos esse papel de compartilhar as melhores práticas, de afinar projetos que são nacionais ou globais, e por isso que eu falo nesse ponto em colaboração. Então, há muita troca. Vocês vão trocar conhecimento com as instituições de outros estados, conhecer outras culturas, não só no Brasil, mas fora dele também. O segundo é resultados, né? Então, toda decisão é pautada em resultados. A gente constrói muito conteúdo nesse sentido, né? O ramo de educação é bastante novo. Ele tem sido dominado pelas instituições públicas, familiares. Então, ele, enquanto uma multinacional educação, é novo. Então, a gente tem que produzir muito conteúdo nesse sentido. E inovar, até porque eu acabei de falar, é um ramo novo. Então, a gente se vê preso em situações problemáticas que a gente tem que trazer novas soluções, tem que fazer algo de novo. E daí eu falo um pouquinho também do diferencial, né? Eu percebo isso para usar uma gíria que a gente fala. Ok, trabalhar numa empresa estruturada, que já tem seus procedimentos, que você faz todo dia a mesma coisa e dá sempre certo, é bom, é bom.
Mas vocês já imaginaram trabalhar num lugar que você tem que construir o que vai ser feito, que o sucesso ou não depende de você? É outra coisa, sabe? É bem interessante você participar da construção de algo, uma área que não tinha algum processo sedimentado, que não tinha algum plano para aquele problema, que tinha um problema ali que as pessoas já estavam há muito tempo tentando resolver e não conseguiam, e você faz parte da solução. Aquele programa, aquela solução fica com a tua cara de alguma forma, com a sua marca da sua equipe. Então, isso traz um senso de participação muito bacana e de aprendizado. Né? Porque fazer o ótimo em algo que já está super bom é ok, é válido e é bacana. Mas você ajudar a estruturar, a construir, é muito interessante, é muito enriquecedor. E isso está bem no nosso DNA, nos nossos princípios operacionais. Ótimo. E aqui só um pouco da frase do esforço é grande, mas o resultado é nobre, né? Que a gente trabalha com educação. E aqui eu queria falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né? Como foi minha trajetória e falar do nosso programa Trainee, como é que ele opera. Eu comecei na Laureate há 4 anos atrás. Eu não comecei como trainee, eu fui analista júnior de RH. Minha formação é psicologia. Eu vou até voltar um pouquinho para explicar um pouco do sotaque, que talvez alguém tenha captado. Eu sou nordestina, sou da Bahia, tá? Então, se eu falei uma vogal muito aberta, já está fazendo mais sentido para vocês. Né? Eu nasci na capital da alegria, capital mundial da alegria, Salvador. Mas hoje eu me tornei sotero-manaulistana. E por culpa da Laureate, eu vou explicar o porquê. Então, após formada em psicologia, comecei como analista júnior lá na Unifax, que é a instituição de Salvador, com o processo de recrutamento, seleção e treinamento natural dessa área, até que em final de 2013 abre o primeiro programa de trainee que a Laureate já teve até então. E a vaga de RH era para Manaus. Falei, uau, vou trocar não só de cargo, mas se eu passar, caraca, eu vou para o outro lado do país. Não conhecia absolutamente ninguém em Manaus, fui pela vaga. Então, passei pelo processo que vocês estão passando, já passaram, né, de testes online, o próprio vídeo na dinâmica de grupo, painel, entrevista com o gestor, deu tudo certo, vamos lá, sou aprovada para a vaga de RH lá na Uninorte, que é a de Manaus. Na época, a gente fez o Job Rotation em 1 ano e meio, hoje são 2 anos de job, tá? O programa mudou um pouquinho, porque foi o primeiro ciclo, né? A gente fez melhorias. E Rotation, como você deve imaginar, a gente passa cerca de 3 meses em cada área. E é muito bacana, porque parece que você tem um novo emprego a cada 3 meses, mesmo dentro da empresa. Então, você começa no acadêmico, então você trabalha com planos de curso, ementa, e aí você tem que aprender um novo universo, né? Eu até então fazia seleção, treinamento, você tem que estudar tudo que existe por trás daquela área, você recebe um projeto de início, né? Então você tem que correr atrás desse projeto, buscar informações, falar com pessoas, buscar informações em outras áreas, e vai tendo acompanhamento do RH e do gestor. Ok, tá indo certo esse projeto. Não, tá faltando essa parte aqui, que você não busca fulano de tal. Então, a gente vai buscando informação, então é um papel bem ativo o nosso do trainee, o que eu acho muito bacana, que ajuda muito a acelerar o crescimento. E o principal, sempre na sua zona fora do conforto, né? Então, eu não fiz nenhum processo de RH nesses projetos. Então, eu não fiz nenhum recrutamento de seleção, nenhum treinamento. Todos foram projetos da área, que é ver necessidade. Então, a gente tem que correr atrás desse conhecimento, que às vezes a gente não tem, né? Às vezes é uma área muito diferente. E o legal é que eu pude enriquecer a minha área de RH. Então, ao longo do job, eu ia falando, olha, RH, eu estou lá na TI agora e eu estou notando que a gente pode fazer esse programa aqui e tem esse impacto lá. Então, eu aprendi lá a fazer um SLA, que é um procedimento para atendimento de chamados. Será que a gente não dá para trazer isso para o RH? Então, quando o colaborador fizer uma solicitação aqui, eu não consigo aplicar técnicas que a gente faz lá. Então, você começa a trocar conhecimentos entre a área que você está do job e a sua área fim. Porque você já sabe qual área que você vai ficar, né? Então, você consegue fazer essa ponte muito, muito, muito bacana. E o trainee, o Job Rotation é uma vitrine imensa. Todos te conhecem, todos sabem que você é o trainee. E você conhece todo mundo, porque você tem que buscar informações para o seu projeto. Então, eu achava bem engraçado que às vezes as pessoas, eu tava assim na mesa, menina, você tá muito ocupada? Aí eu, diga, aí é porque eu tô aqui batendo cabeça com isso, então as pessoas acham que porque você é trainee, você tem um conhecimento, você vai tirar uma solução assim da bolsa, sabe? Já sei a solução. Muitas vezes não, você senta com a pessoa e conversa, e às vezes traz um insight que ela não tinha pensado,
Como você vem com a mente fresca, de fora da situação, né? Ajuda, né, nesse processo. Então, a gente passa por todas as áreas, tá, da instituição, com o projeto ao final de cada área. Terminou o projeto, você muda de setor, você tem um outro chefe, que é o gestor da área, uma outra equipe, que é o pessoal, um outro projeto, uma outra meta. Então, é bem dinâmico nesse sentido. Ao longo do programa, a gente tem 2 suportes. Um que é a área de treinamento, então você participa de treinamentos, e dentre esses vários, a Laureate tem um contrato com a Harvard, então nós temos acesso a uma plataforma de cursos online certificados pela Harvard, que são super interessantes, muito, muito ricos e densos de conteúdo de verdade, e eles emitem certificado, né? Serve para a sua carreira em si, pessoal. Fora outros treinamentos que existem, né, para cada instituição, para cada cargo, né? E por aí vai. E a gente tem uma ferramenta de aceleração que é muito interessante, que é a sessão de coaching. Então, o trainee recebe coaching dos diretores de RH e gerentes de RH que a gente tem pela rede. Isso é muito rico, porque é alguém que vai te acompanhando e vai te dando uns inputs externos também. Porque o seu coach não é da sua instituição, é de uma outra do Brasil. Então, ele traz esse enriquecimento também. Ao final do programa, a gente eu me tornei coordenadora de RH na área de desenvolvimento organizacional. Tinha uma equipe, a gente estava desenvolvendo um projeto super bacana, era um desafio do jovem gestor, né? Toda a minha equipe tinha uma idade maior do que eu, tinha uma carreira de mais anos também, né? Então é bem interessante porque você está num grupo que você aprende muito, seus pares também têm experiência de mercado. Então a moleza não acaba quando o trainee termina, muito pelo contrário. E surgiu o convite para eu vir para São Paulo para trabalhar na Holdco, que é onde estou agora, gerenciando, coordenando projetos Brasil. Então, antes eu cuidava da área de DO local e agora eu fico com a parte de aprendizagem Brasil. Então, hoje eu tenho essa função de ponte, de conectar o Brasil em programas nacionais e globais e reportar do que está acontecendo daqui para a América Latina, da América Latina para cá, fazer essa troca, né? Então, o contato com o global é extremo, é diário, e isso é super bacana também, é uma outra perspectiva do que está dentro da universidade. Legal, Nina, muito bom. Estamos recebendo aqui vários comentários, então o Victor Marino diz que está adorando seu entusiasmo e a paixão, como você falou no trabalho. Obrigada. O Veloso perguntou como é que é a trajetória depois do trainee, acho que você respondeu um pouco dos seus passos após isso. A Tarfine Marinho Reis está perguntando, boa noite, Nina, quais foram suas maiores dificuldades no começo da sua experiência como trainee? E a gente teve uma outra pergunta aqui também que falou do job rotation, que foi da Raíssa Leite. Ela perguntou, nessa mudança de área de 3 em 3 meses, te assustava um pouco por ser tudo novo de novo? Como você lidava com essas mudanças rápidas? Sim, sim. Uma já respondeu a outra, né? Perguntou com as minhas principais dificuldades no início, que justamente foi essa troca do job, né? Então, eu estava acostumada a ter sempre uma equipe de RH, que a gente tem uma linguagem comum, né? A gente fala RS, meu colega entende que é recrutamento e seleção, né? Por aí vai. Essas coisas que a gente não nota no dia a dia. E quando você vai para a área de finanças, você vê as pessoas falando uma sopa de letrinhas que você não sabe a princípio do que eles estão falando, no meu caso, né? E você tem uma nova equipe a cada tempo. Então, isso no começo, até você se acostumar, é sim um desafio, tá? Porque você tem que aprender tudo de novo. Então, se não for da sua área, né, o job. Eu fiz o job no RH, ok, tranquilo. Mas o job em outras áreas, você tem que, sim, estudar e aprender e perguntar, né? E ter essa posição de aprendiz durante todo o job. Então, essa foi uma questão, sim, que era trocar o tempo todo. E depois, acho que a partir do terceiro dia, eu peguei o gosto pela coisa, né? Que eu vi, gente, me toquei que no final, acho que eu vou conhecer quase todo mundo aqui da Uninorte. E foi um pouco do que aconteceu. Então, você vai aprendendo a tirar o melhor de cada situação, né? Que é o network que você faz, o aprendizado, você vê que cada líder tem um jeito de liderar a sua equipe, de gerenciar a sua equipe. E você aprende com cada um, ou o que você quer ser, ou o que você não quer ser. Você percebe também, aprende também por isso, e consegue tirar o melhor da situação. Mas eu acho que o grande desafio foi esse, sim, de mudar de jobs constantemente. Isso é bem desafiante. E de aprender, às vezes, uma linguagem, um conteúdo que não é a sua zona de conforto, não era aquilo. Eu tive um projeto bem voltado para exatas, controles. Eu fiz psicologia, né? Então eu ficava com muito medo no começo de como é que eu vou conseguir
trazer um projeto que seja rico para a área, sendo que pessoas da área não fizeram até então, sabe? Como eu vou conseguir contribuir para essa área, na minha área de conhecimento, com a minha trajetória? E é legal o quanto você se desafia a sair dessa zona de conforto e quanto aprende depois disso, né? E quando você volta para a sua área fim, de fato, foi o RH, como você tem um olhar diferente? E eu vejo práticas de RH que eu falo, não sei se vai funcionar em finanças. Ah, não, nossa, esse programa Marketing Vendas vai adorar. É a cara de Marketing Vendas. Então, você consegue identificar depois como você consegue melhorar a sua área através do conhecimento da outra, né? Então, é saber utilizar as adversidades a favor, basicamente isso. Legal. Tem algumas perguntas aí sobre o processo seletivo, próximos passos enfim, se você já sabe quando você está se candidatando para qual unidade você iria, enfim, mas a gente pode falar de processo seletivo daqui a pouco e o pessoal está pedindo umas dicas também, então você vai poder contribuir bastante com eles. Uma dúvida que o pessoal trouxe aqui é com relação à mobilidade internacional, né? Então, considerando que a Laureate é um grupo global, como que é essa questão de possibilidade de expatriação, de ir para outras unidades, em que momento que isso pode acontecer, como que funciona, Nina? Perfeito. Primeiro, há essa possibilidade, tanto que eu estou aqui como prova viva dela. Eu tenho 4 anos, passei por 3 cidades já, então sim, com certeza há, não só dentro do Brasil, como fora. A gente tem exemplos também. Nesses últimos tempos de Laureate, eu posso falar de casos que eu testemunhei. A gente teve 3 expatriações, 2 de diretores e uma de um analista, que era aqui de São Paulo e foi para Baltimore, que é a nossa sede lá nos Estados Unidos. Essas expatriações ou mobilidades, né, acontecem basicamente através do nosso programa de aceleração de carreira. Como isso acontece, né? E eu já falo um pouquinho da vida pós-trainee, nesse caso. Quando você termina o trainee, a nossa área de desenvolvimento organizacional tem uma série de ferramentas para mapear o potencial e o desempenho dos funcionários, principalmente dos líderes, tá? E aí você é encaixado, a depender do seu perfil, em um programa de aceleração de carreira. Dentro desse programa de aceleração de carreira, você ganha um novo escopo, tá, de desenvolvimento, de projetos, é algo diferente do trainee para quem já está dentro de casa. E esse programa de aceleração de carreira te prepara para um cargo que pode ser ocupado na sua localidade ou em outra também. Dá um exemplo que eu também estou fazendo parte desse programa, que é o ELP. Então, ele tem a meta de, em até 4 anos, te formar um head de área, um líder da área, né? Que pode ser tanto na cidade que você está, como em outra, ou América Latina também, se você tiver a disponibilidade, a língua, né? Mas com isso eu quero dizer que a Laureate tem as ferramentas para potenciar desenvolvimento, e eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do nosso negócio, tá? Como a gente está em expansão, a gente tem uma evolução de profissionais muito grande, porque eu preciso formar nova para dar suporte a esse crescimento. E não é uma empresa tão grande que eu tenho diversas camadas hierárquicas, então eu termino o trainee, sento na cadeira e fico naquela cadeira, naquela posição eternamente. Não é assim, a mudança aqui acontece muito rápido. Mas, claro, como toda empresa, existem as ferramentas, mas o grande responsável pelo desenvolvimento é o profissional. Então, aquela pessoa com aquela sede de crescer, com aqueles valores que eu já falei um pouquinho, essa paixão, essa vontade, eu não vejo ficar sem crescimento aqui dentro, sabe? Não faltam oportunidades, sem dúvida. Pessoal, e outro ponto tá também é... Uhum. Pois não, pode falar. É porque eu ia falar um pouquinho do mercado de educação, que ele também está em expansão no Brasil e no mundo. Eu acho que é super legal você falar sobre o mercado de educação, Nina, e queria também que você falasse um pouquinho da cultura e dos diferenciais da Laureate, né? Tem algumas pessoas perguntando quais são as principais competências, quais são as principais qualidades buscadas nos candidatos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que é o clima, como que é trabalhar nessa empresa. Você parece, enfim, ter um clima informal, a empresa é assim, as pessoas parece que tem muita abertura, bastante trabalho em equipe. Quais são as principais características da cultura? Perfeito. Tá, vou começar pelo mercado de educação e eu respondo sua pergunta. Sobre educação no Brasil, né? Nós temos um grande órgão regulador, que é o Ministério de Educação, que baliza todas as tomadas de decisão que existem aqui no Brasil
relacionadas à educação. Okay? E o Ministério, em 2014, formou o PNE, que é o Plano Nacional para a Educação, e nós temos uma meta a cumprir, que depende basicamente do ensino privado. Então, eu anotei aqui, porque, enfim, não sou de exatas ainda, então alguns números eu tenho que pescar. Nós temos a meta, enquanto país, de matricular 40% da população entre 18 e 24 anos no ensino superior. Hoje a gente está em 18%. E essa meta tem até 2024 a ser cumprida. Então, tem um mercado para expansão, tem algo para se trabalhar. E quando a gente pensa nesse número, é muito chocante. 18% da população do país está inscrita entre 18 e 24 anos, está cursando ensino superior. Então, a gente tem um trabalho de mobilidade no Brasil muito grande de expansão e de crescimento, ancorada por essa meta do governo. Então, o nosso maior regulador, né, que aprova a abertura de mais vagas, de cursos e etc., está do nosso lado, porque ele precisa dessa expansão. Então, por isso que eu falo, além de analisar a empresa, olha o mercado como está também aquecido nesse sentido, né, e como que a gente consegue alavancar. Vocês podem olhar também, todas as metas em educação estão no site do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Tem lá esse número que eu falei e diversos outros, quem tiver interesse em pesquisar. E falando um pouco da cultura da Laureate, né? Nós temos uma cultura bastante heterogênea no sentido local. Como eu falei no comecinho, a Laureate adquire empresas que têm 60 anos, 40 anos. Né? O caso da FMU aqui em São Paulo é a mais velha do grupo. Tem cerca de 60 anos. E a Laureate tem 17. Então, a gente vem com uma cultura de uma startup mais estabilizada, uma adolescente enquanto empresa, né? Então, ela já tem alguns valores de vida, ela já tem resultados e metas, e encontra uma cultura que já está sedimentada, né? Que foi familiar no passado, mas que não é mais, faz parte da rede. Então, a pessoa precisa saber navegar com isso. Então, eu vou lidar no dia a dia com professores que são doutores, que eu tenho que ter uma linguagem apurada, eu preciso saber me expressar, colocar minha opinião, meu ponto de vista, preciso embasar minhas ideias. E eu vou conversar com muita gente jovem também, que é do escritório corporativo, que é do back-office, que fica em outras áreas que não de ensino, e que aí eu preciso ser muito mais rápido, posso ser mais informal. Então, eu diria que é saber navegar, sim, nesses dois ambientes. Trazer... a hierarquia é muito próxima, isso é bacana. Então, como eu falei, a gente ainda está estruturando muitos processos enquanto rede. Então, alguém que contribua é muito válido, alguém que traga ideias, que embase essas ideias, que saiba permear e trazer ideias integradas. Esse é o grande diferencial do trainee. Ele não vai trazer uma ideia que ele pensa só na área dele, mas que ele pensa no impacto que isso tem em outras áreas, na rede, no Brasil. Então, isso é bastante importante também. E eu estou aqui falando, mas eu estou pautando naqueles 3 valores, tá? Eles não são um quadro bonito na parede. A gente opera, de fato, através da inovação, dos resultados e da colaboração. Então, esses 3 talvez sejam os que mais preste atenção. E quais você acha que seriam as principais características para alguém que quer trabalhar na Laureate? Brilho nos olhos, o que você vê que, assim, chama atenção? Você que é de RH, né? Tem um pouco de viés de recrutamento. Então, o que você acha que chamou atenção quando você foi contratada e o que você acha que chama atenção nos candidatos, que é super importante? Sim, eu acredito que essa vontade de contribuir, sabe? De fazer mais, de fazer diferente, de fazer melhor. Eu raramente vejo uma área bem-sucedida satisfeita com os processos do jeito que estão. Não, a gente é insatisfeito, a gente quer melhorar. O Doug Becker, que é o nosso CEO global, né, o owner da Laureate, ele fala um termo assim: nós temos que ser bons em sermos grandes. Porque há uma contradição no mercado de que quando você cresce, você perde a qualidade. E a gente quer provar justamente o contrário. Eu consigo crescer, escalar a Laureate e ganhar em qualidade. Então, nós não estamos aqui, de novo, repetindo o que eu falei, para dar diplomas. A gente está aqui para contribuir para um mundo melhor. Então, eu preciso certificar dessa qualidade. Então, é uma pessoa aguerrida, que se joga para novas possibilidades, que quer trazer o novo, que contribui com a equipe e que tem esse olhar para resultado. Né? A gente tem uma diretora comercial que brinca com a gente. Ok, a gente quer educação, quer mudar o mundo, mas a gente não é ONG. A gente tem lucro por trás disso, nós temos receita, nós temos trabalho duro também. Deixei até essa frase aqui de fundo para inspirar. O esforço é grande e o resultado é nobre. Então, tem muito trabalho a fazer, mas no final do dia a gente fica muito feliz com o que consegue.
e as pessoas se unem por um propósito maior, sabe? É diferente de um trabalho, e eu já tive um trabalho assim, que a gente ia trabalhar, batia o ponto, ia para casa, voltava no dia seguinte e fazia essa rotina. Não é aqui, assim, você vê as pessoas se entregarem porque sabem que estão em algo maior, sabe? Muito, muito bacana. Legal, legal. E hoje, como que no pós-trainee, né, Nina? Acho que isso é uma coisa que a gente queria abordar. No pós-trainee, como que você está enxergando as possibilidades de carreira e o que que você acha que essa experiência de ser trainee trouxe para você, né? O fato de você ter rodado em diversas áreas, conhecido muita gente, ter tido proximidade com os líderes. O que que você acha que isso te ajudou? Como que isso te ajudou a se fortalecer enquanto profissional e alavancar sua carreira também depois que você terminou o programa? Sim. Primeiro, o desafio, eu sei que talvez para vocês não seja um caso de mudar de cidade, né? Então, você ir para um lugar novo, que você não conhece ninguém, para um cargo também que é novo, é bem desafiante, te tira da zona do conforto e te faz aprender muito sobre você, sobre os seus valores, sobre suas prioridades, né? Então, acho que isso foi a primeira coisa que mudou quando eu topei mudar, assim, né? De vida e de propósito. Então, esse conhecimento de si. Sei que alguns podem se candidatar para a própria cidade natal, não se aplicam, por aí vai. O segundo é que você tem contato com muitas lideranças diferentes. E o que a gente fala para filho, a gente fala para líder também. A gente aprende com exemplo, para colaborador, né? A gente aprende muito pelo exemplo também. Então, não é só um curso de liderança que vai te ensinar como ser líder. Quando você convive com diferentes tipos de líderes, quando eu falo diferentes, no Job Rotation da Uninorte eu passei por 140 líderes. Uau! Uns eu convivi mais de perto, outros não, outros eu tive uma reunião apenas, mas ainda assim, foi contato com 140 líderes. Então, são 140 formas de liderar diferentes, em que eu pude tirar o melhor e o pior de cada uma, e de falar, inclusive, ok, esse perfil funciona para essa equipe, mas não é adequado quando eu for líder para mim, sabe? Não é meu jeito. Ou outros que eu adorei, nossa, que técnica legal. Preciso guardar isso, preciso anotar e lembrar de usar isso quando for conveniente, né? Quando for necessário. Então, essa convivência com a liderança é muito legal, você aprende muito, muito mesmo. Essa visão diferenciada que eu falei sobre os projetos, você nunca mais vai olhar um programa ou um projeto da mesma forma. Você sempre vai olhar lembrando das áreas que você passou, do que você aprendeu. O contato com o negócio é legal, porque quando você entende educação do ponto de vista de TI, de finanças, né? E quando você escuta no jornal uma notícia sobre o FIES, você vai entender a notícia de outra forma, os impactos que ela vai gerar para a gente, como a gente vai poder solucionar isso, sabe? Então, você tem uma visão mais apurada do negócio, que eu tenho certeza que se eu continuasse na área de RH, eu não teria, seguindo a carreira, não teria essa visão de negócio. E é um mergulho tão grande que eu acho que você sai descobrindo, ok, eu amo educação ou eu não amo, porque você vive e respira isso todos os dias durante o job, então você definitivamente tem essa visão. Eu vi que você colocou no chat o nosso site, maravilha, se alguém tiver alguma pergunta de lá também, alguma dúvida do O ciclo. pessoal pode ir acessando, quem ainda não se inscreveu pode ir se inscrevendo também. E a gente vai tirar algumas dúvidas sobre o programa Trainee. Mas eu acho que, enfim, muito, muito legal, né? Eu acho que. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Tem uma contribuição, ninguém perguntou, mas eu acho que pode ser bacana, porque no começo muitas pessoas me falavam, trabalhar na universidade, você vai ser professora lá, então não tinham muita ideia da dimensão que é a universidade e o que as áreas fazem, né, lá dentro. Então, talvez seja interessante eu falar um pouquinho de como é o marketing, como é a TI lá dentro, né, como funcionam essas áreas, para quem está Por aí de favor. olho no webinar. Então, vou falar primeiro do marketing e vendas, que a maior parte das vagas que a gente tem hoje estão focadas nessa área, né? Então, dentro da diretoria de marketing e vendas, a gente tem 3 principais ações. A primeira delas é o comercial, o sales, que a gente chama que é vendas, que é a captação do aluno. Então, essa captação acontece de diversas vias, né? Isso depende muito de que área você vai ficar e transitar, mas a gente capta alunos via ensino médio, via empresas, através de cursos em company, tanto para graduação quanto para pós, bases offline, bases online, Facebook, vestibular, então a gente participa desses eventos. No Job Rotation tem experiências muito legais de participar de um dia de vestibular,
é algo que marcou minha vida, sabe? Você vê o pai e a mãe levando o filho, chorando. Eu tô aqui fora te esperando, tá? E você vê isso acontecer, sabe? Da vontade dele passar no vestibular, ingressar na educação. Isso foi bem legal. Então, a gente vive a rotina da área de verdade. Tá? Fiz matrícula de aluno também. Eu falei um pouco da área comercial. Na área de relacionamento, a gente já trabalha com um aluno que já é nosso, que já virou aluno. Então, todos os perrengues que ele passa durante a vida dele, e todos aqui que cursaram a faculdade sabem disso, equivalência de disciplina, trancar, créditos e etc. Então, a gente ajuda nessa área de retenção de alunos, evitando com que eles nos deixem, né, que eles continuem conosco até se formarem. E temos a área de comunicação, que trabalha tanto com o aluno, com o candidato, mas também com a imprensa, né, relação com a imprensa e com a comunidade, porque a gente tem muito trabalho social, de impacto, né? A gente usa a mão de obra do aluno para devolver para a sociedade e ele treinar um pouco da prática profissional dele antes de formar. Então, a gente também tem essa relação com a comunicação e a gente vem avançando bastante na área de digital. Então, quem gosta dessa área, a gente está em pleno vapor, colocando em prática ideias muito legais, porque o nosso público, né, basicamente de jovens, então a gente vem apostando bastante nisso. Na área acadêmica, que nós temos 2 vagas também, não é para ensino de sala de aula, obviamente. A gente cuida da área do backstage do show que acontece em sala de aula, digamos assim. Então, a gente tem toda a parte administrativa de relacionamento com o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, que é o nosso regulador. Tanto a área de secretaria, então equivalência, transferência, a área de planejamento acadêmico dá conta disso e da alocação de professores. No Brasil, são cerca de 8.000 professores que a gente tem. E como é que eu aloco esses professores nos 3 turnos, atendendo a legislação do MEC, atendendo a legislação da CLT, trabalhista, né? Então, como é que eu faço essa gestão? E eu tenho a área de apoio à educação, que são os cursos de extensão, intercâmbio, cursos de língua, a gente tem aqui inglês também na Laureate para os nossos estudantes, e outras ferramentas de apoio ao ensino da sala de aula, seja ela virtual ou presencial. A gente está falando de ensino EAD também. Uma outra área que a gente tem, deixa eu pescar, TI. TI tem um suporte tanto da parte de infra, né? Então, que você vê na sala de aula acontecendo data show e etc., mas de todos os sistemas por trás disso. Sistema de gestão de matrícula, gestão acadêmica, gestão docente de folha de pagamento, então tudo que acontece. E a área de projetos, que é super empolgante. A gente lançou em Manaus até um aplicativo para os alunos, então a gente vem aumentando essa plataforma também de apps, então a gente tem a área de TI voltada para projetos também. E por último, a gente tem finanças. Finanças tem um relacionamento direto com o que eu falei um pouquinho do FIES, do ProUni, do recebimento de mensalidades, né? E tentar inovar nessa área e ajudar na inadimplência, que é uma questão que a gente tem em todo o serviço, né? Que a gente tem privado. A educação não é diferente, então pensar em novas estratégias nesse sentido. A área de planejamento, que é super interessante, meu projeto em finanças foi nessa área, foi bem legal, em que a gente faz planejamento de todos os investimentos. Então, tem um contato muito grande com a área de marketing, com a área acadêmica. Eu vou fazer uma reforma no laboratório de medicina, então a pessoa que participa e vê como isso vai impactar na receita da instituição, né? Tentando dar alguns exemplos para ficar mais visual aqui. E a área de controladoria, né, que faz todo esse suporte. Então, finanças tem esses vieses também. E eu acho que eu abrangi de alguma forma, acho que eu passei por todas as vagas, sim, passei por todas. Legal, bem bacana. Então, Nino, eu acho que algumas coisas que é legal comentar, né? Tá, tem algumas perguntas aqui sobre o processo seletivo em si, mas eu acho que é muito bacana. Eu acho que o jovem dessa geração, ele procura uma carreira que seja dinâmica, que ele possa ter contato com várias culturas, que ele possa aprender de forma continuada, possa ter possibilidade de intercâmbio internacional até. Eu acho que a possibilidade do programa de trainee na Laureate oferece tudo isso, né? O job rotation também é uma coisa muito valorizada. Eu acho que essa questão de trabalhar com inovação, de ter esse propósito por trás, eu acho que é algo muito nobre e que realmente todos deveriam considerar aí na hora de escolher um programa de trainee. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui de quais são as suas dicas para se preparar para o programa de trainee, o que você daria de dica para painel, para dinâmica e assim por diante. Então, eu queria que você falasse e depois eu vou dar os meus pitacos aqui também.
Perfeito. Primeiro, as duas primeiras dicas são sites, na verdade, né? Que é o laureate.net. Aprendam tudo sobre a Laureate, estudem bastante na Laureate do site. Da instituição também, então não só na Laureate, mas, por exemplo, se vai se aplicar para uma vaga na IMB Morumbi, entrem no site da IMB Morumbi, estudem também o histórico, os cursos, o portfólio que oferece, etc. A outra dica também é de conhecimento e é de site, é o PNE que eu falei, o Plano Nacional para a Educação. Vocês vão entender um pouquinho do panorama atual da educação no Brasil e quais são as metas que o governo tem, como consegue amparar. Aprender sobre o FIES é importante, é um motor hoje responsável por grande parte da nossa educação no país, o ProUni igualmente. Então, esse é o background técnico, digamos. Então, ir para o painel, para a dinâmica, preparado com esse conteúdo, tá? E o painel comportamental não tem dicas, tá? A gente quer fazer brincando com os aplicativos de paquera, a gente procura um match. Você gosta de a gente gosta de você, e a gente possa começar um relacionamento, tá? Então a ideia é que você realmente seja você, até para que a gente consiga ver essa pessoa é perfilável, você venha para cá e seja feliz. Não adianta você se fazer de uma outra pessoa que você não é, a gente seleciona, aí a gente fica triste, vocês ficam tristes porque não estão felizes aqui. E não funciona, tá? Então, de fato, ser você, coloque suas opiniões, seja respeitoso com o colega, claro, né? Não é maior que tudo, e tenta inovar, tenta sair da caixa, assim. Eu não vou aqui contar qual é o painel, obviamente, né? Nem o case, não vou entregar a surpresa, mas é claro que é um case da área de educação, é óbvio isso, né? Todos os negócios, todos os processos fazem isso. Então, dar essa estudada e pensar em ideias fora da caixa, que possam agregar e já ir mais ou menos com isso em mente ajuda muito, ajuda bastante. E eu acho também falar qual que é a sua vinculação com a educação, né? Por que você está aqui e que você não está em outro processo? Por que você veio parar aqui na Laureate, né? Qual o seu engajamento pessoal em fazer parte da rede? Acho que seriam as dicas principais. O que você acha, Kleber? Legal, concordo com tudo isso. Acho que a gente aqui na Seja Trainee trabalha com preparação também para programas de trainee. Eu acho que a gente fala muito dessa questão da autenticidade, né? Não tente incorporar um personagem, seja você mesmo, porque a Laura está buscando diversidade, está buscando diferentes backgrounds, pessoas com experiências diferentes que sejam complementares. Eu acho que a questão do autoconhecimento é super importante, né? Você se conhecer, saber quais são as suas fortalezas, quais são os seus pontos de desenvolvimento e por que você se identifica com a Laureate. Eu acho que essa questão do match, né, que a Nina falou, ela é super importante, de você realmente brilhar o olho e falar, nossa, que legal essa oportunidade, tem tudo a ver comigo, tem a ver com os meus valores, com o que eu acredito. E dessa forma o processo seletivo ele fica muito mais natural para os dois lados, né? Então, realmente acho que a Laureate procura pessoas que estão que vão se identificar com essa cultura, com esse jeito de fazer da empresa e que vão chegar para fazer a diferença. Eu acho que é uma instituição que está crescendo muito, que oferece oportunidades para quem realmente vai se diferenciar e tende a continuar crescendo. Então, acho que a dica realmente é você se conhecer, ver se há uma oportunidade que faz sentido para você e demonstrar esse brilho no olho, essa vontade de fazer parte, de fazer a diferença e também o conhecimento da empresa que vocês podem buscar aí nos lugares que a Nina comentou. Algumas pessoas estão perguntando um pouco sobre algumas especificidades aí do programa, então eles estão perguntando um pouco sobre a área de Student Centers aqui em São Paulo, Student Services, aqui em São Paulo, é uma pergunta da Júlia Martins Santiago, e o pessoal também quer saber um pouco como é que vai ser o processo seletivo a partir daqui. Eu sei que vocês estão com inscrições abertas aí até o final do mês, depois eles querem saber as próximas etapas do processo. Yes. Então, sobre Student Services, é um pouco do que eu falei sobre relacionamento, tá? Então, são serviços, traduzindo literalmente, serviços ao estudante, ou seja, essa área de apoio de relacionamento com o estudante que tem a grande meta de reter. Então, a gente não quer perder alunos, a gente quer captar o máximo possível que eles continuem conosco até se formarem. Então, a área que tem esse grande objetivo, dentro dessa área existem ferramentas, estratégias, áreas diferentes que atingem esse grande objetivo. Então, isso aí depende de como ela vai desenrolar durante o job rotation, o planejamento da área. Acho que eu atendi um pouquinho mais. E sobre outro ponto, os processos seletivos. As próximas etapas do processo. As inscrições vão até 30 de outubro
É um domingão, então dá tempo de se inscrever com calma, né? Até lá, de fazer bonito. A etapa após a inscrição são os testes online, tá? Que a gente manda por e-mail para vocês, o e-mail que cadastra, obviamente, na inscrição. Para se inscrever, o site está aqui no chat já. E em seguida, aqueles que passarem nos testes online, a gente pede um vídeo currículo, que é uma selfie, né? Ele fala um pouquinho dele, enfim, a gente manda o que é preciso, e aí parte para a etapa presencial, aqueles pré-selecionados, né? A gente vai fazer um painel, justamente, não vou entregar qual case, vou ter que chegar lá para ver qual é. E após o case, a gente tem a entrevista com o gestor, né? Em que você, depois do job, vai ficar. E aí a gente tem a derradeira notícia para todos. Importante dizer que é um processo super ético, super bem feito. Então, você recebe retorno nas etapas, tá? Quem não passar, vocês saberão. Ótimo. As dinâmicas devem ocorrer em novembro, tá? Só para entender um pouco de como a gente vai fazer, né? As dinâmicas começam em novembro e a previsão de início, começo de 2017. Legal, muito bom. O pessoal está perguntando aqui justamente de oportunidades de estudo e de aprendizagem ao longo do programa de trainee. O Junqueira, deixa eu ver aqui só um pouquinho o nome. O Tomás Junqueira Franco perguntou se a oportunidade de continuar no desenvolvimento educacional durante ou após o programa de trainee, por exemplo, com uma pós-graduação em uma das universidades do grupo. Como que funciona o incentivo à educação, já que vocês são uma empresa de educação, Nina? Excelente pergunta, não toquei nisso, mas aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, tá bom? Então a gente sim incentiva a educação. Todas as instituições têm o benefício da bolsa para o colaborador, tá? Ela varia um pouco, então em algumas eu tenho bolsa de 100%, outras de 50%, outra, enfim, depende da política de cada IES, tá? Cada instituição de ensino, mas todas têm esse vínculo, algumas tanto para o colaborador quanto para dependentes também. Então, caso exista uma esposa, filho, etc., também está dentro. Isso vale para graduação, para pós-graduação, para mestrado, quando se aplica também. Então, sim, é incentivo. Inclusive, eu fiz uma pós na Uninorte, quando eu também sou exemplo disso, né? Eu já tinha uma pós-graduação em Salvador, e quando eu fui durante o trainee, eu concluí mais uma pós lá também. E foi bem bacana. Inclusive, uma experiência bem legal, porque você tem a visão de cliente, né? Você vira aluno da empresa que você trabalha, então é bem holístico. Você trabalha então com o Job Rotation, na área fim para ser um gestor e é cliente ao mesmo tempo. Então é bem legal, inclusive, essa experiência. E esse é o sentido da educação formal, né, que a gente fala. Mas dentro da Laureate também a gente tem trilhas de treinamento, e aí eu falo de educação corporativa, né, não na formal, em que a gente trabalha conteúdos diversos dependendo do cargo, né? Então, por exemplo, academia de liderança. A gente tem uma trilha anual de treinamentos desenvolvido para líderes, em que o trainee participa, né? Então, ele vai ter esse conteúdo específico de liderança ao longo do programa dele. A gente tem também um vínculo com a Harvard School, que é a Universidade de Harvard, né, que fornece para a gente 40 cursos numa plataforma online nas 3 línguas. Quem quiser até aproveitar para treinar outra língua, pode realizar os cursos, os trainees, tá? E fora outros que acontecem localmente, porque, por exemplo, eu cuido de treinamentos nacionais, mas aí na FG, que fica em Recife, surge a necessidade de algum conhecimento específico lá. A FG tem liberdade de montar um treinamento e atender aquela demanda local. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é um pouco do panorama nacional, mas ainda existe muita iniciativa que é feita localmente, na própria cidade. Então, a gente ainda tem esse plus lá também. Legal, legal, muito bom. Muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode abordar. Eu acho que surgiram várias perguntas aqui, mas a maioria delas foram respondidas, né? O pessoal está perguntando o número de vagas, está perguntando se a atuação é sempre nas universidades ou se alguma das vagas também é para trabalhar na matriz, né? Na área central da empresa. Uhum. Temos 9 vagas atualmente, tá? E no site você pode ver todas, quais são, para qual cidade, tem isso bastante claro lá. E nesse ano não temos nenhum para Holdco, né? Não temos nenhum para atuação matriz ainda. Até porque a Holdco tem uma cultura que eu acho muito válida, que é de trazer pessoas da operação, da universidade. Porque como a gente faz a ponte de América Latina, a gente gosta muito de ter na equipe pessoas que já conheceram como é a realidade lá,
né? Como é que acontece no campo de batalha, digamos, né? Como é que acontece a operação mesmo, para quando vir para o escritório ter essa noção de como as práticas, de como as políticas globais se aplicam aqui no Brasil. Então, a grande parte do nosso escritório aqui, que é pequeno comparado à instituição, é formada por pessoas que vieram da universidade. Então, a gente tende a fazer esse movimento para promover para a matriz, né? Ótimo, muito legal. Muito legal, Nina. Eu acho que ficou bem claro aí para o pessoal as oportunidades, né? Realmente muito legal ver a sua trajetória, como você entrou com o trainee, todo o conhecimento que você adquiriu e os passos que você vem traçando desde então. Eu acho que a oportunidade na Laureate é uma oportunidade que conversa muito com o que esse jovem está buscando, de propósito, de aprendizado, o job rotation, a ausência da rotina, né, interagir com diferentes culturas. Então, realmente acho que deu para ficar bem claro para o pessoal aí o que é trabalhar em uma empresa do segmento de educação. E acho que todo o seu entusiasmo aí conseguiu transmitir muito bem o orgulho que você tem de fazer parte dessa instituição. E espero que algumas das pessoas que estejam online possam ser seus futuros colegas de trabalho. Eu acho que vai ser uma oportunidade interessante e tenho certeza que muitos deles vão tomar a decisão por ter visto aqui a sua contribuição no WebChat. Eu fico muito feliz, eu agradeço o espaço, a disponibilidade de vocês aqui numa quarta noite estarem comigo, eu vi um pouquinho, né? Vem sendo uma emoção muito grande fazer parte da Aureate, muitas mudanças, mas é uma alegria, sabe? Foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter me inscrito no programa Trainee, até hoje, melhor decisão profissional, sem sombra de dúvidas, sem dúvida alguma, né? E espero que mais de vocês tomem essa decisão, né? Que vocês consigam indicar também para colegas que não puderam participar, vai lá, vai com a sua cara, eu gostei, achei bacana, essa é a chance, tá? Essa é a hora. Trabalhar com educação, eu também tenho que deixar isso claro, é de fato apaixonante, eu não estou aqui, enfim, vendendo uma historinha de faz de conta, é muito bacana, é muito, muito emocionante, e o contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou mandar alguma informação, algo do tipo, é o jovensprofissionais@laureate.net, tá? É o e-mail que a gente tem especial para o programa. Se surgir alguma dúvida depois ou algo que a gente não conseguiu responder aqui, por favor, mandem para a gente. Eu fico à disposição nesse e-mail também para tirar mais dúvidas e espero que sejam sim meus colegas. Serão muito bem-vindos e ajudarão a transformar o mundo também, junto com a gente. Legal, ótimo. Antes de encerrar, eu queria só colocar algumas perguntas aqui para uma pesquisa, para a gente entender um pouquinho da percepção de vocês aí com relação ao conteúdo que foi passado aqui, o que vocês estão buscando aí, um pouco do momento de vocês. Então, eu vou lançar aqui uma pesquisa, é só vocês responderem na tela, rapidinho vocês conseguem entrar e responder, e eu vou monitorando aqui. Tivemos aí 30% das pessoas votaram, 50%, 83%, Olha! 85%. Ok, o pessoal votou. Vou até compartilhar aqui, a gente perguntou a nota que eles dão para o evento, a gente teve 90% das pessoas deram nota 5, de 1 a 5, 10% nota 4, a gente agradece muito a participação de vocês. Quero também saber aqui, depois de você assistir esse conteúdo, qual que é a sua iniciativa? Se sentiu mais motivado a para iniciar a carreira na Laureate, se interessou pela empresa, mas não gostou da área de atuação, entendeu que o segmento não faz sentido para a sua carreira. Então, fique à vontade aí também para votar. 50%, 61%, 70%, 78%, chegando aí a 85%. Vou encerrar aqui também. A gente fica muito feliz que 100% das pessoas aí se sentiram mais motivados para iniciar sua carreira na Laureate. A gente fica bem feliz com Que com esse legal! resultado. E, por Sim! último, o que você considera para participar de um programa de trainee? A gente quer saber um pouco o que é valor para vocês aí, força da marca, segmento da empresa, estrutura do programa, identificação com a cultura e propósito da empresa ou remuneração. Então, fique à vontade para votar, 20%, 26%, 35%, 60%.
70%, vamos chegar ali quase 90%. Vamos compartilhar aqui também. Então, aí a gente tem, em primeiro lugar, as pessoas colocando que a identificação com a cultura e propósito da empresa é o mais importante. A gente também acredita que esse é um excelente motivo para vocês buscarem uma empresa e é muito do que a Laura está buscando também. Pessoas que se identifiquem com o propósito e com a cultura da organização e que venham para fazer a diferença. Queria agradecer aí demais a presença de todos. Queria pedir para vocês deixarem comentários aí no chat ou dúvidas. Podem mandar também questões por o e-mail que a Nina compartilhou com vocês. Enfim, sugestões, elogios, críticas, fiquem à vontade para comentar aqui no chat. Tudo isso fica registrado e a gente consegue melhorar cada vez mais esse tipo de atividade. Lembrando que, pessoal, esse tipo de iniciativa é feita para vocês. A gente realmente acredita em empoderar os candidatos para terem mais informação, para tomarem melhores decisões de carreira. E a gente espera que para vocês tenha sido uma boa oportunidade para conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a cultura e sobre a história da Nina. Nina, muito obrigado por compartilhar sua história aí com a gente. Queria que você trouxesse suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço. Como contribuição final, de fato, eu queria que esse webinar atingisse o máximo de pessoas possível que se identificassem com a nossa cultura, de fato, e com o programa, e que topassem esse desafio de acelerar carreiras, né? Então, que vocês indiquem pessoas, que compartilhem. Quero deixar também o último site, que é vagas.laureate.net, que lá a gente tem todas as vagas que existem, além de trainee, se vocês quiserem, ou conhecerem alguém que se adeque ao perfil, mas que não seja para trainee, outra vaga, podem vir trabalhar conosco também. E muito obrigada pela dedicação do tempo de vocês aqui, de estarem comigo, pelas ótimas perguntas que aconteceram. Eu sigo à disposição e contem comigo e venham participar do trainee. Venham ser trainee com a gente. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos aí e sucesso para todo mundo. Um grande abraço.